Vamos mudar um pouquinho aqui os doutores. Agora é outro doutor que gosta também muito de perseguir a igreja também. É o Augusto Nicodemos, né? A igreja católica errou na Eucaristia? É só. Aqui já é outro vídeo aqui, ó. Por que os protestantes não creem na transubstanciação? Aqui já é outra visão adventista. Vou marcar aqui que eu vou fazer um vídeo também em cima disso, mas amigos, tudo bem? outro dia. Mas o próprio Cristo, ele não inventou isso. A ceia não é invenção da igreja, mas ela tem origem nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que remonta inclusive ao Antigo Testamento, a festa da Páscoa. Então é uma prática muito antiga, é uma prática consagrada, instituída por Deus, não é alguma coisa que as igrejas inventaram, mas alguma coisa que elas receberam da parte do Senhor, como mandamento do Senhor, e que deve ser cumprida. Por isso, uma vez que tem... Simples, no Velho Testamento tem, mas era sacrifício anual com animal. Sacerdote que fazia a consagração. No Novo Testamento, Cristo é o sumo sacerdote. Sacrifício perfeito, certo? Por isso que foi confiada a nova aliança aos ministros da nova aliança, os apóstolos. Porque a Santa Missa que vai atualizar esse sacrifício perfeito. Porque o sacrifício anual do Velho Testamento, com animal, etc., era prefiguração até Cristo, certo? Esse simbolismo, todo esse contexto salvífico se concretizou em Cristo, o sacrifício perfeito. Tanto que não é um sacrifício comum, é um sacrifício eterno, certo? Que será atualizado ali sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja, sobre a minha igreja, certo? Ponto. Voltando aqui. E uma coisa é base bíblica. Quem instituiu isso aqui foi Cristo. E confiou unicamente a sua igreja, que está ali, as colunas, que são os apóstolos. Em origem no próprio Cristo, Paulo recebeu do Senhor, era necessário que eles celebrassem a ceia com toda a reverência, respeito e temor da parte de Deus. E o que é que Paulo recebeu e o que é que ele ensinou? Ele começa a dizer aí a partir do verso 23. Primeiro, que o pão que era partido durante a ceia e distribuído entre eles no início da refeição, ele era de fato o corpo de Cristo. Era de fato o corpo de Cristo. Verso 23. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Na noite em que Jesus foi traído, conforme os 3 relatos do Evangelho, ele estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Era a semana da Páscoa, lá em Jerusalém. Ele estava no cenáculo, num local que havia sido preparado para ele e para os seus discípulos. Olha só, que interessante. Cristo estava reunido com quem? Com seus discípulos. Então, foi transmitido ali aos apóstolos. E os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Aonde? Na sua igreja. Olha só. E o termo aqui, fazer isso em memória de mim. Aqui você vê o mistério a quem foi confiado, quem instituiu o milagre eucarístico. Aqui vemos a primeira Santa Missa ensinada para os seus apóstolos. E Cristo deixa bem claro: fazer isso em memória de mim. Aonde? Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. É ali que vai ser consagrado esse mistério eucarístico. Porque vai ter sacerdotes que vai consagrar, enviado pelo próprio Cristo, vai ter seus sucessores, que são os bispos, são os presbíteros, que vão preservar
essa tradição transmitida por Cristo oralmente. Que foi transmitido oralmente, depois escrito. Porque foi transmitido pelos apóstolos. E ação e unção, inspiração do Espírito Santo. João 16:13. Que desce ali aos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 42, ali você vê a doutrina, eles estão ali reunidos na fração do pão e na comunhão. Porque o foco central da Santa Missa é Cristo Eucarístico. Que João 6 deixa bem claro. Certo? Eu não sei onde o reverendo quer chegar, mas vamos lá, né? A Igreja Católica errou na Eucaristia? Vamos ver, né? Então, ele, no início da ceia da Páscoa, Jesus pegou um pão, que era um pão ázimo, um pão sem fermento, preparado especialmente para aquele Uma observação. Muito diferente do culto protestante, a Santa Ceia, né? Um pão ázimo, já tem diferença. Não é um pãozinho que é comprado na padaria. Não é um suquinho de uva. Tem essa diferença também. Ele parte aquele pão e dá aos seus discípulos. E ele diz: isso é o meu corpo. Essas palavrinhas têm provocado uma grande polêmica entre os estudiosos, não é? Em que sentido, não é? A Igreja Católica seguiu o sentido literal. Então, isso é o corpo de Cristo. E eles desenvolveram a doutrina da... Sim, o grande problema desses estudiosos, porque esses estudiosos se revoltaram contra a igreja. E foram fundar a igreja. Mas para o contexto patrístico, para a tradição da igreja, isso não tem problema. Até hoje é consagrado e celebrado o que Cristo transmitiu aos seus apóstolos. A transubstanciação. E dizem que na hora que o padre diz estas palavras, isto é o meu corpo, a hóstia se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. Há uma mudança nos elementos. Olha só, porque o padre, ele impersona a pessoa de Cristo. Quando o sacerdote está fazendo a consagração ali, já não é mais o sacerdote, é o sacerdote impersona Cristo. Ali que acontece o milagre da transubstanciação. O pão deixa de ser pão, se torna o corpo de Cristo, e o vinho deixa de ser vinho, se torna o sangue de Cristo, por causa da consagração. Confiado, transmitido aos seus apóstolos e seus sucessores, por a imposição das mãos. Como São Paulo transmitiu a São Timóteo, 2 Timóteo 1,9, se eu não me engano. Aonde a igreja errou? Não, a igreja celebra esse mesmo rito, essa mesma consagração que Cristo transmitiu aos seus apóstolos. E os seus apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Aonde que a igreja errou? A transubstanciação? A mudança essencial no pão, ele se torna o corpo de Cristo com sangue, carne, nervos, ossos, pele, cabelo. Cristo está fisicamente presente ali. Fisicamente presente ali. Por isso, algumas orientações para que não se mastigue a hóstia, né, mas que ela seja colada no céu da boca para que possa dissolver, para não mastigar. E também a ideia de que Cristo ali está outra vez, se ele está presente fisicamente, ele está outra vez se oferecendo. É por isso que é chamado santo sacrifício da missa. Porque Cristo está outra vez se oferecendo em sacrifício ali. Está outra vez se oferecendo em sacrifício ali. Os reformadores rejeitaram por completo essa interpretação. Eles disseram que não há mudança. É óbvio que não muda o pão no corpo de Cristo, porque significaria que... Aqui que eu queria chegar. Amplo, finaliza aqui. Porque os reformadores é contra? Porque eles se apartaram da igreja. Porque eles não acreditam? Porque nos seus cultos não tem essa consagração. Porque seus cultos não tem o milagre eucarístico. Porque seus cultos não tem a transmissão. Porque não é sacerdote. Só o milagre eucarístico acontece quando o sacerdote faz a consagração. Ou impersona Cristo, porque o sacerdote não pode impersonar. O pastor, ou o diácono protestante, ou não pode impersonar a pessoa de Cristo. Só quem foi confiado, que é o fundamento
dos apóstolos. Por isso que essa rincha protestante, os reformadores, negam a transubstanciação. Porque eles não podem viver esse milagre eucarístico. Eles não podem viver essa teofania que foi transmitido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida aos seus apóstolos, e os seus apóstolos transmitiram aos seus sucessores, e os seus sucessores transmitiram dos sucessores que são os bispos, que são os padres, etc. Na única igreja que Cristo fundou. Tanto que São Paulo deixa bem claro, para finalizar o vídeo, que eu não quero estimular muito, que isso aqui nós estamos já convincentes, com a nossa fé completa, tanto aqui no Catecismo tem um estudo totalmente profundo sobre a Eucaristia. Certo? Página, só pra gente deixar bem claro aqui, ó. Se eu acho aqui. Aqui, ó. Um estudo profundo. Você pega aqui, ó. Sobre a Eucaristia, sacrifício sacramental, ação de graça memorial, presença, celebração litúrgica da Eucaristia, a ceia do Senhor. É só, você pega aqui, ó, 1322, ó, o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, fonte ápice da vida eclesial, ó. Tem um estudo muito completo, muito interessante, para 1329, ó. A ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos, ó, na véspera de sua paixão, e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro, ó, na Jerusalém Celestial. Fração do pão, porque esse rito próprio da refeição judaica foi utilizada por Jesus Cristo, quando abençoava ou distribuía o pão como presidente da missa. Sobrenatural, por ocasião da última ceia. Foi por este gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Olha só, cara. Como está a presença. Os primeiros cristãos denominaram sua Assembleia Eucarística. Queria dizer com isso que todos os que comem do único pão, partindo, Cristo entra em comunhão com ele, e já não formam senão um só corpo nele. Assembleia Eucarística. Por Eucaristia celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressa visível da Igreja. Memorial das Paixões, da Ressurreição do Senhor, santo sacrifício. Olha só, cara, a Eucaristia na economia da salvação. Olha só, instituição da Eucaristia, 1337. Fez isso em memória de mim, 1341, 1342, 1343. A celebração litúrgica da Eucaristia, 1345, 1346, 1347. Sequência de celebração, 1348, 1349, 1350. Cara, todos os estudos, ó, sobre a Eucaristia até... Olha só, presença de Cristo pelos poder de sua palavra e do Espírito Santo. Aqui, ó. O Concílio de Trento, 1376, o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja. Os apóstolos só entenderam isso aqui, ó, quando vem o Espírito Santo dos Apóstolos 2. As Apóstolos 2 ali já está fazendo isso aqui, ó, que se instituiu. Porque eles... É simples, pô. Só você me diz aqui, o Concílio de Trento, né? Resumiu já tal. Aqui tem o Santo Ambrósio falando sobre a transubstanciação. Aqui outro doutor falando também, ó. Santo Tomás também falando aqui, 1388, ó. Outro doutor aqui falando. É simples, pô.
É só, você pega aqui, ó, João 16, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu vos anunciar as coisas que virão, ó. Olha só. Muitas coisas ainda tenho a dizer. João 16, 12, ó. Mas não a poder suportar agora. Olha só. Eles só entenderam. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. As apóstolos 2:42 desce essa doutrina. E ele está fazendo de acordo com Cristo, Mateus 26, 26. Instituiu. Olha só. Aqui em Atos após 2, ó. Olha só, as após 1, ali você vê ali a promessa do Espírito Santo. Jesus ficou ali com os apóstolos, ensinando, instruindo, etc, etc, etc. Olha só, as após 2, desce o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem? Deus. O Espírito Santo quem? É Cristo. O Espírito Santo é quem? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Certo? As após 2:42, ó. Vemos ali, perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, ó, na fração do pão, aí na oração, ó. Os apóstolos estão fazendo ali na igreja que se tornou pública por Espírito Santo, etc, etc, que orava junto com Maria, estão ali fazendo isso em memória de mim, Mateus 26, 26. Aqui, a transubstanciação eucarístico, a pessoa real em Cristo ali, na igreja primitiva, a transubstanciação, Cristo, presença real ali na Eucaristia, estava ali junto com os apóstolos, as apóstolos 2:42. Olha só alguma coisa, presença da mãe, as apóstolos 14, presença do Espírito Santo, as apóstolos 2, e presença real de Cristo eucarístico. É só, cara. A Santa Missa, no domingo. Maria, não cito o nome dela aqui, mas eu acho que Maria estava aqui também nessa Santa Missa. Certo? No primeiro dia, ó, Atos após 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, ó. Olha só, cara. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Olha só, cara. Como a igreja católica, ela é linda, cara. A igreja católica, ela tem a presença do Espírito Santo. Por quê? É a esposa do Senhor. A esposa do Senhor tem a presença real de Cristo eucarístico. E a igreja tem a presença real da mãe. Simples entender isso, cara. Esses reformadores, cara, são uns esgotos. Para não falar outra palavra. Cara, se negar isso aqui, cara. Por isso que Cresa nola sula sale fora da igreja católica não tem salvação. Se negar isso aqui, você está negando a sua salvação, cara. Você está colocando em xeque a sua salvação. Por mais que esses caras pregam lindo, bonito, aquela música protestante linda, maravilhosa, etc. Não é música eucarística. Não é música sacrária. Por isso que eu vejo muitos padres católicos colocando música protestante ali na ceia eucarística, por mais que o padre seja famoso. É errado, cara. Agora você vê um protestante colocando música católica no culto deles. Mas vemos padres famosos cantando música protestante, principalmente música ali na Eucaristia. Misericórdia, cara. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É um estudo para outro vídeo, né? Sobre essas músicas protestantes sendo cantadas na música católica. Ou na Santa Missa, né? Salve Maria, sou Sérgio missionário Roberto. Simplesmente, cara. Você ficar com os reformadores, você está negando que Cristo instituiu. Você está passando por cima o que Cristo declarou sobre a sua igreja. Salve Maria.